Boa tarde, pessoal. Meu nome é Breno Costa, sou aluno do doutorado do PPGI e minha orientadora é a Letéia Vavacho. Eu vim aqui apresentar o tema da orquestração em Fog Computing, que é um tema que a gente vem pesquisando nesse tempo que eu estou no doutorado. Fog Computing é um paradigma de computação distribuída que foi proposto em 2012 pelo Bonomi, a primeira publicação, e que vem ocupar e está ganhando bastante projeção ao longo dos anos, desde então, porque ocupa um espaço que a nuvem, embora tenha amadurecido bastante, crescido, mostrou-se não ser a melhor opção, que é o espaço dos casos de uso em que as aplicações precisam de uma latência menor, aplicações de tempo real, por exemplo, e em que os dispositivos utilizados como dispositivo de IoT, né, da Internet das Coisas, cujo volume aumentou bastante e a tendência de continuar aumentando. Então, essa maior distribuição e heterogeneidade dos dispositivos, né, que estão atuando, às vezes, em redes que não são tão estáveis quanto as da nuvem, e dispositivos também com características de terem menos recursos, eles precisam de uma resposta mais rápida e latência menores, dependendo do caso de uso, e a FOG, que é essa camada que fica entre o usuário final e a nuvem, ela pode levar, a proposta é que ela leve esse poder computacional para próximo, né, para a borda da rede, muito mais próximo dos dispositivos, atendendo a essas características ou preenchendo essas lacunas que a nuvem não consegue atender da melhor forma, né? Então, nesse contexto, a gente entende também o que é a orquestração em fog computing, que é essa capacidade de gerenciar os serviços, coordenar o ciclo de vida, né, de serviços que são colocados à disposição dos usuários na plataforma de fog computing. E a gente tem o termo orquestração sendo utilizado, e esse gráfico mostra isso, né? Desde 1983, em diversos outros contextos de informática, e a partir e até certo ponto com um outro significado, né? Até aqui em web service e principalmente em web service, a orquestração era entendida como uma relação de dependência, né? Quando se orquestrava um web services, se escolhia ali, selecionava diversos web services que dependiam um do outro, praticamente como um grafo, né? Um grafo direcionado. E esse o uso foi se modificando, o uso da palavra, e chegando até no contexto que a gente tem até em sinônimo de dicionário. No dicionário, orquestração é gerenciamento, né? Está relacionado com gerenciamento, com coordenação. E é esse contexto que a gente tem mais recentemente em cloud computing, por exemplo, e também Internet das Coisas e fog computing. E aqui, esse ano é o ano em que o termo apareceu pela primeira vez em cada uma dessas áreas, né? Então, a gente propõe também aqui a orquestração em fog computing nesse contexto, nesse significado de coordenação da infraestrutura dos recursos de forma a prover serviços para o usuário. E aí, mais quando a gente faz buscas sobre pesquisas em orquestração, a gente encontra também termos, áreas relacionadas a fog, né? Como, por exemplo, container. Orquestração de container também é muito utilizado, um termo bastante utilizado em publicações, que trata do relacionamento do gerenciador de containers, vamos dizer assim, mas não necessariamente que traga funcionalidades que a gente vai mostrar aqui, né? E aí também, Software Defined Network e Network Function Virtualization, também são temas em menor quantidade que aparecem nas buscas por orquestração em fog, né? E que a gente tem que separar e selecionar aqui para focar no que nos interessa no estudo. E aí a gente encontrou vários surveys que também tratam de fog computing inicialmente, alguns deles que conceituam a orquestração de forma similar, inclusive, a esse trabalho. Alguns deles discutem também, parcialmente ou de forma mais completa, funcionalidades que compõem a orquestração, e apenas um deles, além do nosso, propõe uma arquitetura consolidada, né? Essas funcionalidades consolidadas em uma arquitetura genérica de orquestração. E alguns deles também, a maioria deles, faz essa relação que a gente traz de orquestração como gerenciamento, né? Então, essa tabela está ordenada por ano e ela traz esse mapeamento. O texto, obviamente, tem todos os detalhes de como cada publicação dessa abordou o tema. A metodologia de pesquisa que a gente usa é
de revisão sistemática da literatura, em que, primeiro, a gente identificou as questões de pesquisa, que eu vou mostrar nos próximos slides, executou uma busca nas bases que a gente selecionou, as bases de publicações, né, num período de tempo partindo de 2012 até 2021. Né? 2012 foi a primeira publicação de fog computing feita pelo Flávio Bonomo. E aí a gente definiu os critérios de inclusão e exclusão, né? Publicações completas, em inglês, que não sejam especificamente de uma única funcionalidade. Então, a gente não quer analisar publicações, por exemplo, que tratem só sobre segurança em fog, né? E o que interessa em orquestração é justamente essa coordenação das funcionalidades e essa integração entre elas, né? Então, a gente excluiu publicações que fossem focadas em uma única funcionalidade que compõe a orquestração. E aí, a partir dessa primeira seleção, fazer a leitura de títulos e abstracts e selecionar os artigos que vão ser analisados aqui no survey. Em cima disso, a gente selecionou esses artigos e o resultado foi que a gente, perdão, de 1.730 resultados, né, aqui distribuídos por cada base. Com essa string de busca aqui que a gente utilizou, a gente chegou em 50 artigos selecionados, né? Aí está uma distribuição dos artigos por ano, desde 2015, o primeiro dos que a gente analisa, até 2021, e a gente usou isso, abordou até fevereiro desse ano, né? Por isso a gente imagina que em 2021 ainda tem poucos artigos, que vários deles não apareceram ainda nas bases de publicações. E então as perguntas de pesquisa são essas: quais são os objetivos, quais são as entidades que são orquestradas, quais são as topologias de controle que essas propostas de orquestração implementam, em que camadas a orquestração é implementada nessas propostas, e também, dentro desse contexto de uma arquitetura genérica, quais são as funcionalidades que são propostas para compor a orquestração. Cada uma dessas perguntas vai ser foi respondida de acordo a partir da análise e leitura completa dos 101 artigos, né, que foram selecionados. 101 para a leitura completa, que culminaram em 50 que foram aí sim utilizados para as respostas, né, das perguntas. Então, a primeira pergunta: quais são os objetivos da orquestração? A gente viu aqui que o principal objetivo é o gerenciamento de recursos. A orquestração se confundia inicialmente com o gerenciamento de recursos, que é a funcionalidade principal, né, de uma infraestrutura que é dinâmica, e a gente viu que nos primeiros anos analisados, os artigos que correspondem aos primeiros anos analisados, principalmente 2016, 2017, o foco era mais em gerenciamento de recursos. Nos últimos anos, 2019, 2020, o foco principal virou justamente a garantia de SLAs, né? Aí a gente entendeu que isso pode ser uma mudança de perspectiva, né, entre olhar para a infraestrutura, gerenciar a infraestrutura como principal preocupação, antes e depois um foco no usuário, né, no relacionamento com o usuário, no ciclo de vida e requisitos de usuário que estão relacionados com SLA, né? A segunda pergunta de pesquisa: quais são as entidades que são orquestradas? Essa pergunta ela entrou porque a gente percebeu que havia muita diferença, né, de nomenclatura mesmo. Então, a gente se aprofundou para entender se essa diferença de nomenclatura também significava diferenças semânticas relevantes, né? A gente viu que não, que aplicação, tarefa e serviço, elas são utilizadas de forma bastante intercambiável, inclusive microserviços, né? Na ideia de ser um componente pequeno que vai se compor com outros, também é usado na palavra tarefa, também tem isso, e a composição deles, né, em serviços mais complexos, né, em grupos de unidades dessas entidades. Então, a ideia que foi mais investigar se havia essa diferença. A gente viu que não, e a gente começou a usar serviço como um nome mais genérico para tratar de uma porção executável, né, de um software, de um sistema na plataforma. Em termos de topologia de controle, a gente identificou essas três topologias, né, centralizada, onde se tem uma questão importante, que é um ponto único de falha, mas que em algumas pesquisas foi abordada, né, com replicação
teve esse controle lá da falha. E isso está representado aqui na letra A. A letra B é o modo descentralizado, em que a gente tem um líder local de um grupo que é centralizado em relação àquele grupo, mas que os líderes se relacionam de alguma forma, trocam informações, né? E a última distribuída em que não há essa centralização e há uma necessidade maior de replicação de dados, né, de propagação, inclusive, das decisões e também do gerenciamento de consenso. E, em relação às camadas em que a orquestração ocorre, a gente viu que principalmente ela ocorre na camada de FOG, na maioria das propostas, que é essa a letra A aqui. E, nesse caso, os serviços são disponibilizados nos nós em FOG e os usuários os acessam lá. E a letra B é a junção de FOG com Cloud, então os serviços se movem entre a FOG e a Cloud, pode não ter espaço na FOG, ele vai para a Cloud, por exemplo, a orquestração cuida disso e traz uma complexidade maior, intercamada. E o C, que foi a minoria dos casos, orquestra em todas as camadas, inclusive na de IoT, né? Com essa complexidade pouco abordada, a gente percebeu e registrou isso, na questão da privacidade, né? E na competição do workload que vai, por exemplo, o serviço que vai para um dispositivo na ponta, ele vai competir provavelmente, né, com os outros, a parte privada, né, que está sendo utilizada. Mas a gente identificou que que trabalhos atuam em cada uma dessas propostas A, B ou C e registrou. E a última pergunta de pesquisa foi relacionada a quais funcionalidades compõem, né, uma arquitetura, o que é uma arquitetura genérica de orquestração em FOG. E a gente, a partir da análise desses 50 artigos, a gente viu que começa aqui, a gente listou a partir de um controle de admissão dos pedidos de serviços na FOG, requisições de serviço. A gente tem um ciclo de gestão, né, de gerenciamento dos serviços, e aí dos serviços, desde a sua entrada, o registro na plataforma, disponibilização, distribuição para os nós que vão executá-los, todo o ciclo de vida, né? E principalmente o gerenciamento de recursos e monitoramento, que cuida da infraestrutura, novos nós, inventário, e que faz essa parte da alocação de recursos, e o monitoramento respondendo, medindo, né, como é que está o uso desses recursos e gerando eventos tanto para o gerenciamento de recursos quanto para o gerenciamento de serviços. E algumas propostas trouxeram otimizações, né, heurísticas, para lidar com as incertezas dessa camada de FOG, com incertezas relacionadas à comunicação, à latência, a falhas de dispositivo ou de comunicação. E também para se antecipar em relação à mobilidade, prevendo onde o usuário para onde o usuário vai se mover, de forma que o serviço possa acompanhá-lo, por exemplo, né? E a orquestração manda ele para mais próximo, para que aquele relacionamento, aquele nível de serviço seja garantido. E também uma funcionalidade importante, o gerenciamento da comunicação, desde a comunicação com dispositivos IoTs, as filas, né, estruturas de comunicação que são utilizadas, comunicação entre camadas, entre domínios. Tudo isso com uma abordagem de segurança, garantindo ou tentando garantir privacidade e contenção, né, de ataques, né, diminuição dos perfis de ataque. E um outro importante é um nó, a, a plataforma de execução local, né? Em que vai de fato executar o serviço no NoFog. E aí ela se relaciona com o orquestrador, se comunica também e manda informações daqueles dispositivos, né? Tudo isso também com repositório, com armazenamento dos dados e dessas imagens dos serviços. Então, a gente respondendo com essa análise dos 50 artigos, a gente respondeu as perguntas de pesquisa. Essa tabela, ela consolida, né, todas as respostas por estudo. Então, a gente tem aqui cada um dos estudos organizados por ano, qual foi o enquadramento que cada estudo teve em relação a cada pergunta de pesquisa, né? Isso facilita essa comparação para os pesquisadores que forem utilizar. E aí a gente concluiu, principalmente em relação à nossa proposta para o doutorado, a gente identificou que monitoramento de recursos é um research gap.
embora o monitoramento, como a gente pode ver aqui, ele é trazido como uma funcionalidade componente da orquestração em 40 dos 50 trabalhos, né? Então, é a segunda funcionalidade mais referenciada. Por outro lado, ele é basicamente citado, né? Não tem nenhuma evolução, nenhuma entrega, implementação que mostre quais são as complexidades, né? O que é necessário, o tipo de comunicação que é utilizada, de acordo com, por exemplo, com a topologia de controle. Então, não tem nenhuma evolução, nada disso foi endereçado, ele é basicamente citado como se isso já fosse uma coisa padrão, né? E a gente tem essa proposta de próximo passo de implementar uma proposta de monitoramento de recursos compatível com essa arquitetura genérica de orquestração que a gente trouxe como contribuição, né, nesse estudo. Então, esse seria o próximo passo da minha pesquisa, será um próximo passo. E esse artigo que está aqui resumido nessa apresentação é um artigo pronto que a gente submeteu para, o nome dele é Orchestration in Fog Computing, a Comprehensive Survey, foi submetido para o ACM Computing Surveys, e a gente já teve uma resposta, 2 pedidos de Major Review e um de Minor Review. A gente já implementou as revisões, já devolveu e está aguardando agora a nova posicionamento, né, do periódico, é um periódico A1. Então é isso, pessoal. Algumas referências estão aqui colocadas. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou aqui disponível para perguntas, sugestões e críticas. Obrigado.